continuando, a gente vai falar um pouquinho do cerebelo e desses gânglios da base, né, que antigamente eram chamados de núcleos da base. Tem essa nova nomenclatura, não sei como que foi abordado, se foi abordado como gânglios da base ou como núcleos da base, né? O mais atual são gânglios da base, mas se estiver aparecendo lá núcleos da base, não tem problema. E o nosso grande objetivo é entender o que isso afeta, principalmente quando a gente fala de controle motor. E esse controle de motor global vai influenciar desde a cabeça, pescoço, membros superiores e membros inferiores. E a gente vai entender um pouquinho do que cada um deles faz. Mas para isso a gente não pode esquecer o que a gente viu até agora, gente. A gente tem a musculatura propriamente dita e esses elementos neurais, que a gente estava até agora falando desses geradores. Ah, como assim, Sérgio? Eu não estava falando do córtex agora há pouco com vocês? Primeira neurona ou neurona motora, né? A informação sai do córtex em direção à medula espinhal, das divisões do tronco encefálico e também da própria medula espinhal. Então, esses são centros geradores dessa informação, dessa contração. Agora, quando eu falo de cerebelo e gânglios da base, eles são controladores. E existem regiões do córtex, principalmente quando a gente fala da pré-motora e da suplementar, que eu tenho um planejamento motor dessa ação, dessa contração. Então é importante a gente ter bem estabelecido o que cada estrutura dessa faz, para a gente conseguir focar nesse momento a função de controlador ou complementando aí o que está aqui no slide de moduladores, que são do cerebelo e do gânglios da base. Existem algumas manobras semiológicas. Na gravação, gente, só para deixar claro, porque eu estou espelhando a tela na gravação, então eu não estou aparecendo nas gravações para quem já está assistindo os vídeos que estão lá disponíveis. Mas para quem está ao vivo já vai conseguir acompanhar. Tem algumas manobras na semiologia que você põe, por exemplo, um copo de plástico na frente do paciente e você analisa se ele está abrindo muito ou pouco o primeiro dedo, né, o polegar. Ou até mesmo se ele pega esse copo e ele aperta demais ou aperta de menos. Tem outra manobra que avalia membro inferior, que você coloca esse copinho de plástico e pede para o paciente erguer o pé, mas ele não amassar esse copo de plástico. E aí você consegue analisar algumas manobras a respeito do cerebelo. Quando a gente fala de atáxia, a gente tem que pensar o seguinte. Táxia seria o quê? Esse controle dessa motricidade e dessa marcha. Quando eu falo atáxia, eu estou tirando essa ataxia. Ou seja, essa ataxia cerebelar, ou seja, por alguma disfunção, por alguma lesão, é um distúrbio que vai afetar principalmente quando eu falo o equilíbrio e a coordenação. Está gravando, eu vou dar o exemplo que aconteceu comigo, que é bem interessante também. Já vou falar para vocês. Que essa região do encéfalo, tá? Faz parte do encéfalo, esse cerebelo que a gente vai comentar, e a principal região afetada é o cerebelo. Existem algumas manobras, que eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que é aquela manobra de Homburg, a marcha em Thunder, que é quando você pede para o paciente andar um pé na frente do outro. E a gente estava tendo isso nas aulas, e quando eu fui fazer essas manobras, de olho aberto eu consigo fazer normalzinho. E eu percebi que a hora que eu fecho o olho, eu fico totalmente desequilibrado. Essa marcha em Thunder, se vocês quiserem, façam num corredor para não correr o risco de vocês caírem. Ou dão um Google aí para vocês verem certinho, mas é basicamente você pede para o paciente juntar os pés, ele fica de pé, e aí você pede para ele andar um pé, né, calcanhar, ponta do pé. Ou seja, um pé na frente do outro. Você fala para ele fazer isso com o olho aberto e depois com o olho fechado. Eu percebi que com o olho fechado eu fico totalmente zonzo, né, desorientado. Não cheguei a ir num neuro, nem mesmo num fono para ver certinho. Mas uma coisa que eu desconfio, eu tenho um dos meatos, se eu não me engano, acho que é o esquerdo,
Um é assim e o outro é assim. Então, se meu meato acústico ele já é torto, eu agora não sei se é o direito ou esquerdo, agora eu esqueci, mas eu tenho um meato que ele não é vertical, mas ele é bem inclinado e o outro é na posição normal. Possivelmente, né? Espero que seja, não fui atrás para ver, mas eu devo ter a localização dos meus ouvidos internos um pouquinho mais deslocado. Lembra na aula de audição que a gente falou ontem? Para quem não viu, pois dá uma olhadinha lá na percepção que a gente tem do som. Mas além da parte coclear, eu tenho a parte do vestíbulo. Ora, se eu tenho um vestíbulo meu um pouco mais acima, possivelmente o outro um pouco mais abaixo, a hora que eu corto o estímulo visual, eu vou depender da minha própria percepção e da minha região vestibular. Se está um pouquinho um para cima, um para baixo, eu vou ter desequilíbrio. Pelo menos foi a conclusão que eu cheguei. Não fiz tomografia, não fiz ressonância. Acredito nisso por enquanto, né? Espero. Então, o que é essa ataxia? Essa desordem, essa confusão, principalmente quando a gente fala em relação à parte locomotora, né? Ou seja, é uma incoordenação motora que pode envolver cerebelo, toda essa parte sensitiva, a parte frontal, que é tanto de planejamento, e a gente vai falar também um pouquinho depois do estímulo de recompensa, a região talâmica e olha só, a parte vestibular. Eu fiquei um pouco em silêncio porque eu pensei, falei, poxa, mas quando eu viro a cabeça eu não pendo para a área que eu viro a cabeça. Mas enfim, já é outra discussão. O cerebelo, 10% do peso corporal, 50% de células do cérebro, ou seja, é uma área de alta densidade. Lembrar lá, quando a gente fala das células de Purkinje, né, não vão confundir com fibras de Purkinje, que é o que tinha no coração. E ele vai dar todo esse controle de precisão de movimentos, ou seja, ele é esse filtro para que você, por exemplo, pisou num prego, ou tem que se equilibrar numa perna só, ou está em alguma situação, ou seja, ou até mesmo no dia a dia, para que você não erga demais essa perna machucada, ou que você precisa acertar o sapato, e você consiga ter o tônus do lado contralateral adequado para que fique parado, ou seja, ele é um filtro desse controle motor. O que eu quero que vocês gravem, depois a gente vai fazer questões ao final de cada tema, ou seja, quando a gente encerrar neuro, a gente vai pegar questões e vai fazer um pouco, é entender que o cerebelo e os núcleos da base, eles não dão um comando direto de contração. Eles vão fazer o que? Essa modulação dessa contração, desse tato e dessa coordenação fina, né? Vamos falar melhor dizendo coordenação fina, e o próprio equilíbrio. Isso que eu quero que vocês gravem, gente. Não ficar decorando todas as vias e tudo mais. Então, o que eu comentei para vocês, ou seja, quando envolve delicadeza, precisão, coordenação, que isso já deve ser estimulado desde a infância. Eu adorava esse joguinho aqui. Eu esqueci o nome, mas tampava aqui, você tinha que ir adivinhando e ia fazendo a sequência das bolinhas coloridas aqui. Eu esqueci o nome desse jogo, mas é bem legal. No balé, em qualquer outra coisa que exija essa coordenação, essa delicadeza e essa precisão, você vai estar o tempo todo estimulando o seu cerebelo. E só mais um exemplo, como a gente estava falando, em ginastas, em dançarinos, nas acrobacias. Terceira vez que eu falo a palavra, terceira vez que eu falo errado a primeira vez. Carol, me perdoe. E agora vamos ao que interessa. Vamos entender essas regiões. Eu tenho o lóbulo anterior, ou seja, anatomicamente isso daqui está mais para frente, em relação a essa parte posterior. E o lóbulo floconodular. A gente vai ver as principais importâncias. Quando eu falo da região anterior e posterior, eu falo de planejamento, execução e controle. Em nenhum momento eu estou falando execução, eu digo assim, execução ele manda um comando, mas ele não está realizando a contração. É isso que eu quero dizer. Não realiza a contração muscular propriamente dita. Ele dá um comando modulado. Esse flóculo nodular é principalmente equilíbrio e controle
quando eu falo de movimento dos olhos. Isso pode também estar afetado quando eu tenho lesão dos nervos que estão relacionados com a movimentação do olho. Vamos lembrar, quais são esses nervos que estão relacionados com a movimentação do olho? O terceiro, que é o oculomotor, o troclear, que é o oblíquo superior, e o reto lateral, que é o abdúcen. Então eu posso também ter um problema no cerebelo ou alguma lesão nesses nervos que eu comentei com vocês agora. Existe essa subdivisão, quando eu falo de partes funcionais, falando dos hemisférios do cerebelo, a região mais central, que é o vérmix, e todo esse lobo anterior, né, que seria que está mais para frente, a gente não está vendo isso, né? E esse lóbulo posterior, que é essa parte mais de trás. E aí eu trouxe esse esqueminha do resumo que eu fiz para a semiologia, que fica mais legal da gente entender de forma prática. Quando eu falo dos hemisférios do cerebelo, para a gente não ficar decorando todos os tratos que vai aparecer, mas para entender a aplicabilidade. Quando eu falo de hemisfério, eu estou controlando principalmente membros de extremidade, ou seja, a coordenação das minhas mãos e as coordenações principalmente dos meus pés. Quando eu falo da região mais central do vérmix, pode estar relacionado com o tônus, com a fala, não é o único responsável, mas é o modulador, pela postura e pela marcha, ou seja, pela forma de caminhar. E esse lóbulo retículo nodular, que a gente estava falando aqui, ó, ele é responsável por o equilíbrio e também movimentação, que eu coloquei aqui agora. Movimentação ocular, né? Verdade, que já estava lá no outro também. Então, movimentação ocular e equilíbrio nesse nodular dos hemisférios, membros, extremidades, principalmente quando eu falo de mãos e pés, e no vérmix fala tônus, postura e marcha. E aí tem algumas manobras interessantes, só para dar contexto ao que a gente está vendo. Por que a gente estuda tanto isso? Para quando chegar em semiologia, conseguir fazer algumas manobras e começar a entender. Por exemplo, a manobra dedo-nariz. Você pede para o paciente ficar na sua frente, com o olho aberto, ele olha um ponto fixo, e aí você pede para ele encostar o dedo na ponta do nariz, de um lado, do outro. Aí depois você fala para ele repetir isso com o olho fechado. E aí você avalia se ele está acertando ou não a ponta do nariz. Vocês podem tentar isso também aí em casa. Tem a manobra dedo, nariz, dedo. Você fica na frente, aí essa manobra vai depender do examinador. Você fica na frente e você vai pondo a ponta do seu dedo, mais ou menos a distância do seu braço, e pede para o paciente alcançar o dedo do examinador, ou seja, o seu dedo. Ele vai alcançar o dedo e pôr no nariz dele. Aí mudou a posição, ele alcança e põe no nariz dele. E vai. Mas aí com o olho aberto. Ele vai fazendo isso. Ó. Ele vai mudando de posição. Tem também um teste dessas linhas paralelas de Babinski. Isso também é muito utilizado em teste do psicotécnico de carta de motorista. Pelo menos aqui no estado de São Paulo é feito bastante. Eu não sei se é em todos os estados, se é padrão, né? Mas eu acredito que sim. Tem duas retas paralelas, aí tem que fazer várias transversais, respeitando o limite dessas linhas. Geralmente, quem tem algum problema, né? Não estou falando que é sempre, tá, gente? Mas geralmente passa ou deixa incompleta essas linhas. Tem a prova calcâneo, joelho, hálux, que você pede para o paciente colocar o calcanhar acima do joelho e ele desce até... Não vou erguer o pé porque vai que eu caio, mas imagina que meu pé é aqui. Então, meu dedão está aqui. Eu ponho o calcanhar até mais ou menos na região do hálux, ou seja, até no osso do dedão. Você verifica isso no paciente com o olho aberto e com o olho fechado. E uma outra prova que a gente faz, que é a hálux dedo. Você pede para o paciente tocar com o osso do dedão o seu dedo, ou até mesmo a ponta do dedão, e o examinador vai mudando a posição do dedo para testar essa coordenação. Essa daqui pode fazer de olho aberto e olho fechado, essa daqui tem que ser de olho aberto, e essa também de olho aberto, obviamente, e essa aqui também. Essa aqui aberto e fechado. Tranquilo por enquanto, gente? Tentando dar um pouquinho de aplicabilidade aí, para não ficar tão chato. Estão acompanhando? De boa? Sim, não?
Beleza, só olhei aqui para ver se estava gravando. Tudo eu falei de audição e não pus para gravar. Então, reforçando aqui, ó, lóbulo anterior, mais algumas informações. Falando de regulação de tônus e postura. Lóbulo posterior, coordenação de movimentos voluntários. Folículo nodular, equilíbrio. Mais atual, gente, tá? Para vida. Para prova pode seguir o slide, eu sei que não é o slide da doutora, mas para vida sigam isso daqui, que é a parte semiológica, que depois vocês vão ter a parte de aplicação. Para prova, sigam o que está sendo passado, né, ao longo dos slides, das aulas, sem problema nenhum. E aí tem algumas subdivisões, que é o núcleo fastigial, o núcleo interpositório e essa região do núcleo denteado. O que eu preciso saber? Que tem a junção desse emboliforme com o globoso nessa região central, ou seja, nessa porção mais central, eu tenho o denteado, o emboliforme, o globoso e o fastigial. Esses dois juntos formam esse interpósito. Existem alguns tratos que são aferentes, ou seja, que chegam ao cerebelo, modulam no cerebelo, depois vai para o córtex ou desce para a medula espinhal. Quais são os mais importantes? O espino cerebelar ventral, o córtico pontino e por aí vai, o que estão nos quadrados. Só destaquei para vocês. Eu não vi questões pedindo algo específico desses tratos, mas o que é importante eu saber de uma forma geral, principalmente nesse daqui, quando eu falo dos espinos cerebelares, tá? Que é esse daqui. Eu tenho o quê? Uma informação que está vindo da periferia, ou seja, eu estou falando dessas vias aferentes que estão chegando no cerebelo. Principalmente lá dos fusos musculares. Meu Deus, vamos pensar. Lá no fuso muscular, o que era sensitivo mesmo, gente? E onde que estava? Vamos linkar as coisas, vamos juntando. O que tinha? Qual fibra dentro do fuso que tinha que era sensitivo? Lá no meio. Força. Alô, alô? Cadê vocês? Todo mundo me deixou falando sozinho. Vocês têm coragem disso? Qual fibra sensitiva que está dentro do fuso? A Anne não me deixou triste aqui, a Carol também não falou. Qual que é a fibra sensitiva que eu tenho no fuso muscular, gente? Volta um pouquinho os slides, para quem está acompanhando, hein? Isso. Lembra que eu tinha as fibras sensitivas 1A, 1B, dentro desses fusos, ó. Para quem não está lembrando o que eu estou falando disso daqui, ó. Aqui, ó. 1A e 1B, bem no meio do fuso. Então, olha como que as coisas se interconectam, ou seja, essa inter-relação que eu acho que é mais importante vocês saberem. Essas espinos cerebelares, ou seja, elas recebem esses sinais aferentes, ou seja, sensitivos lá da 1A e da 1B, desses fusos musculares. Então, puxa uma setinha lá dessas fibras 1A e 1B, que está lá bem no centro do fuso muscular. E, no menor quantidade, nos órgãos tendinosos. Do órgão tendinoso, qual que era mesmo? No órgão tendinoso de Gold? Mas qual fibra que era? Um A, um B? Ó, não esqueçam dessa imagem aqui, é mais importante, mais bonitinha que essa. Aqui. Opa, exato, um B. Exatamente, não esqueçam da 1B. Ó, órgão tendinoso
Não, tranquilo. Melhor confundir agora do que na prova, pelo amor de Deus. Então, em menor quantidade do 1B, que são dessas partes tendinosas, ou como a gente comentou agora há pouco, o órgão tendinoso de Golgi. Não é para dar tontura em ninguém, não, gente. É só para a gente correlacionar aqui. Cadê? Tá. Isso vai fazer com que eu faça essa modulação para a contração muscular, o grau dessa tensão muscular, a posição, como a gente comentou também dessas outras manobras, e a força, como eu comentei também dessas duas manobras do copinho. Eu esqueci o nome da manobra em si, mas tem essa do copinho, que você pede para o paciente pegar esse copo, e alguma das alterações é abrir demais o polegar ou apertar demais o copo, ou erguer o pé e parar até chegar no copo, e não amassar o copo. Por exemplo, é nesse trato espinocerebelar que é o mais importante. Porque isso faz correlação com o que a gente já estava estudando, que são as fibras aferentes, a hora que sobe a nível cortical para eu modular essa contração, porque não vai contrair sozinho, não é só a medula que dá a informação. Eu tenho que passar a nível cortical, mas antes passa pelo cerebelo. Aonde? No trato espinocerebelar. Por isso que eu pus aqui como mais importante. E desses tratos eferentes, ou seja, agora que saem, não que recebem. Eu tenho dois principais, que é o denteado e o fastígio. Desculpa. O que é importante eu saber, principalmente do denteado, que ele tem uma interação com esse núcleo rubro, que é o que tem tanto fibras aferentes quanto eferentes, ou seja, fibras que estão chegando no cerebelo quanto saindo do cerebelo. Tá? Eu sei que é chatinho, que é um pouquinho de decoreba, mas estou tentando deixar de um jeito menos chato, mais interessante e mais aplicável. Então, dessas fibras eferentes, ou seja, que saem, eu estou falando de partes mais profundas, onde eu vou tanto a nível de córtex, ou seja, para dar a informação lá na primeira neurona ou neurona motora, e isso vai depois ser projetado principalmente, grifa aí, ó, nessa região aqui, gente, que é o núcleo vestibular, que é a via principal que depois vai fazer essa coordenação a nível da informação que chegou no cerebelo, depois saiu, ou seja, eferente. Passa principalmente pelo núcleo vestibular. Aqui só um esqueminha que eu achei mais didático para entender. Quando eu falo dessa região vestibular, o córtex, a medula e o córtex cerebral, ó, por exemplo, o órgão vestibular, ele vai passar, ou seja, essa percepção que eu tenho vai passar pelo lóbulo floconodular, ou seja, aquela parte lá de baixo, que a gente tinha mostrado aqui, que aqui não está mostrando, mas enfim, passa pelos núcleos vestibulares, dá um sistema medular, que é essa parte que é do vestíbulo, ou seja, vem lá do vestíbulo, lembra do vestíbulo coclear, lá dos canais semicirculares, e do cerebelo, que é equilíbrio e reflexos posturais. Por isso que eu falei meu meato, meu ouvido interno, talvez um seja mais para cima, outro mais para baixo, então esse equilíbrio meu acaba sendo um pouco alterado. Medula passa pelo vérmex, pelos hemisférios cerebrais, passa pelo núcleo fastídio, o interposta, que é a somatória aqui, ó, que me fugiu agora, aqui, ó, do emboliforme do globoso, que basicamente é o quê? Erro de execução motora, deficiência dessa informação e também da propriocepção. Quando eu falo de um problema que é basicamente nos hemisférios cerebelares, passa pelo núcleo denteado e aí vai ser uma relação cérebro-cerebelar, ou seja, vai ser movimentos mais complexos de integração sensorial e motora. Só para vocês terem uma noçãozinha. Não perguntaram quase nada de cerebelo, pelo que eu vi. E existem algumas células que são a principal, e a única coisa que eu quero destacar, tá, gente? Que eu não vi se caiu em alguma prova, mas eu já vi cair isso em outros anos, principalmente quando se fala de presencial.
Quando eu falo das células de Purkinje, que é essa daqui no desenho, eu tenho que lembrar que ela é uma célula meramente excitatória ou inibitória? Quem sabe, quem lembra? Inibitória. Marca bem gigantescamente gigante, como eu costumo zoar. As células de Purkinje, elas têm caráter inibitório. Já foi tema de exame. Não caiu para vocês, mas vai que aparece. Aqui só alguns outros esqueminhas. Não vou ficar entrando em detalhes. E agora dos núcleos da base. Vamos lá comentar um pouquinho desses núcleos. Ou melhor dizendo, né, a mais atualmente, os gânglios da base. Por quê? É um aglomerado de feixes nervosos ganglionares, por isso que o nome mais atual é como gânglios da base, mas ainda é chamado de núcleos da base, que é o núcleo caudado, o subtalâmico, o putamen, o globo pálido externo, substância negra e pálido interno. E o tálamo também, lembrar que também é um outro modulador. Gente, eu preciso saber a função de cada um deles. Eu preciso saber se ou se para que serve o caudado, para que serve o subtalâmico, o putamen. Vocês sabem a função de cada um deles? Por quê? Porque realmente será que eu preciso saber isso? Talvez eles possam perguntar. Eu acredito que eles possam perguntar. Fazem parte dos núcleos da base, exceto. O que eu tenho que saber é que são estruturas que vão ajudar na coordenação, vai ter relação com as emoções, e depois eu vou falar um pouco mais quando a gente faz o vínculo com o sistema límbico e também da amígdala daqui a pouco, da cognição, motricidade, mas eu quero destacar algumas coisas. Principalmente o tálamo, que a gente já conversou, que ele também é um modulador a nível de sistema nervoso central, e tem uma parte aqui que ela é muito importante, que é esse carinha aqui. Por que eu estou destacando a substância negra entre todos esses núcleos ou gânglios da base? O que tem de tão importante aqui? Exato, exato. Quando tem uma degradação desses neurônios na região da substância negra, sim ou né, uma grande probabilidade de eu desenvolver, né, mal de Parkinson. Então, que tem a ver com o neurotransmissor. Qual que é o neurotransmissor mais afetado? Dopamina. Então, existe uma degradação desses neurônios aqui na substância negra e há uma deficiência desse neurotransmissor, que no caso é a dopamina, né? E aí gera o mal de Parkinson. Então, destaque para a substância negra. Chegou a cair a respeito de substância negra nas provas de vocês? Eu não localizei questão. Alguém lembra? Não? Tá. Olho nisso daqui, tá? A doutora Francine gostava bastante de falar de mal de Parkinson e da região da substância negra. Então, as funções principais, como eu comentei, que tem a nível cortical, né, na área pré-motora, que eu falei daquele ensaio, mas é aquele ensaio muscular. Agora, quando eu falo do ensaio mental, por exemplo, antes de você tocar uma música, de cantar uma música, ou tocar um violão, você lembra, ó, eu tenho que tocar tal nota, ou até mesmo dançar, ou né, fazer o que for. Você faz um ensaio mental antes de executar. E isso é responsabilidade principalmente quando eu falo dos núcleos da base, gente. Ah, eu preciso saber a sequência, olha só aqui, ó, lembra do pré-frontal, da área suplementar, que também é um planejamento a nível do córtex, desce, passa pelo putamen, depois passa pelo globo pálido, uma via passa pelo caudado, outro pelo globo pálido externo. Eu preciso realmente saber isso? Gente, desencana. Não vão pedir, eu acredito que não vão pedir as vias dos núcleos da base. Mas tem que entender que é uma modulação, tanto a nível de coordenação, a nível de planejamento, ou seja, se eu faço o planejamento no córtex motor e suplementar, lembra que estava lá planejamento? Esse plano tem que descer. E aí o que vai continuar?
a esse ensaio mental vai ser nos núcleos da base, para depois fazer a execução motora. É só dando um pouco mais de sentido para as coisas que a gente está falando, sem ficar decorando as vias, que eu acredito que não vai cair. Existem algumas outras coisas que podem ser verificadas, como, por exemplo, fazer um desenho de um relógio com uma flor. Quem tem afetação dos núcleos da base, dependendo da região, qual, né, se é esquerda ou direita, pode estar conservado de um lado e afetado do outro, que eu acho que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, essa imagem aqui, o paciente vai copiar, ele consegue copiar só metade e na cabeça dele, né, tá normal. Por quê? Porque ele não consegue enxergar o outro lado da imagem, ele não consegue ter essa coordenação para fazer o restante. Existem vários neurotransmissores. Eu coloquei essa imagem e digo para vocês o seguinte: tirem da cabeça quando a gente só fala de dopamina. Dopamina é importante, sim, quando eu falo de substância negra. Mas existem outras vias onde eu tenho, né, o GABA, lembra que era netamente inibitório. Eu tenho vias onde que tem influência da acetilcolina também. Existem vias ascendentes onde eu tenho influência de norepinefrina, né, serotonina e também encefalinas. Olha aqui, ó, isso daqui é importante. Quando tem um dano na substância negra, só para localizar de novo, aqui, ó, pode ter uma afetação desses canais ou da liberação de dopamina. E aí eu tenho o quê? Um paciente que tem geralmente uma hipocinesia, que pode ser uma acinesia, ou seja, dificuldade de iniciar esses movimentos, e também uma redução. E esse paciente, ele anda bastante trêmulo, demora, né? Ele consegue andar, e depois que ele para, principalmente o movimento de extremidades, eu tenho movimentos que não são tão amplos, não são espasmos musculares, mas são tremores, onde ele é hipocinético, porque ele não para, mas ele tem um movimento que ele não é tão amplo, é diferente do espasmo, que ele é rápido e a contração ele é mais espaçada, tá? Mas isso vocês vão ver mais em semiologia.